Paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com vocês, dando sequência ao vídeo anterior que falamos sobre São Pedro. Hoje falaremos sobre São Paulo, ambos comemorados seu martírio no dia 29 de junho. São Paulo, eu tenho um carinho especial por ele. Porque, como vocês sabem, a minha conversão se deu a partir do movimento de cursilho de cristandade. E o cursilho tem como patrono, digamos assim, exatamente São Paulo, o apóstolo. Então, desde o início da minha conversão, eu já fui criando intimidade com esse personagem tão fundamental para a construção de toda a nossa igreja da religião católica. Então, São Paulo, junto com São Pedro, em Roma, foi martirizado no dia 29 de junho. Pedro por crucificação de cabeça para baixo e Paulo por decapitação. Vamos lá. Saulo, antes do encontro pessoal com Jesus, Saulo, ele era judeu, mas era também cidadão romano que herdou de seu pai, natural de Tarso, uma cidade da Itália, uma cidade romana, do Império Romano. Essa cidadania que ele adquiriu de seu pai lhe valia direitos civis e também direitos políticos. Então, ele era, não temos medo de errar, uma pessoa importante. Posteriormente, quando ele se torna Paulo e se torna missionário, essa cidadania serviu bastante, porque ele tinha assim livre entrada para pregar, para ser missionário, né, para viajar para os lugares, e foram muitos que Paulo visitou, viajou, e essa cidadania foi muito, muito útil. Saulo, por volta do ano 36 a.C., era perseguidor dos cristãos. Uma prova significativa, triste, dolorosa dessa perseguição é a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica. E o que Paulo tem a ver com isso? Nós vamos ver isso em Atos 7, de 54 a 60. Estevão foi levado para fora de Jerusalém para ser apedrejado. Essa era uma punição que existia. Apedrejado até a morte pelo Sinédrio, que seria a Suprema Corte Judaica. E sabe qual é a acusação que Estevão sofre? De blasfêmia, porque ele pregava o Cristo ressuscitado. Estevão é assim apedrejado, pede perdão, é linda essa passagem, verifique lá em Atos, por aqueles que o apedrejam, e a gente lembra quem foi que fez isso? Cristo antes, pedindo que o Pai perdoasse, que eles não sabiam o que faziam. Estevão pega isso como exemplo. O que Paulo tem a ver com isso? Paulo, exatamente pela sua posição, ele teria autoridade para cancelar aquele apedrejamento. E ele não o faz. Então, nós dizemos que o sangue de Estevão corre nas mãos de Saulo. Então, essa é uma prova cabal desse perseguidor, que podia ter feito alguma coisa por Estevão e se cala e permite aquela morte diante dos seus olhos. Tanto que as vestes de Estevão, olhem bem isso, foram deixadas aos pés de Saulo. Mas, como nós sabemos,
houve um ponto de virada. Onde encontramos isso? Atos 9, de 1 a 22. Saulo estava a caminho de Damasco e levava cartas para entregar ao sumo sacerdote nas sinagogas com o nome de cristãos para serem presos e levar para Jerusalém, assim serem julgados. No caminho de Damasco, esta é uma passagem muito conhecida, mas eu vou ler esse pedacinho da própria Bíblia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou. Quem és tu, Senhor? A voz respondeu. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que deves fazer. Saulo, ele fica cego, a luz é tão brilhante, essa luz que o faz cair por terra. Parênteses, em nenhum momento fala que ele caiu do cavalo, deduz que sim, porque como cidadão romano, com poder, ele deveria estar cavalgando, mas não diz isso na palavra de Deus, diz que ele cai por terra. E aí, com essa luz brilhante, o cego há esse diálogo e ele é encaminhado a Damasco, a Ananias, que também recebe uma visão e Jesus dizendo que recebesse aquele homem que lá chegaria. Ananias fica com ele, pede o Espírito Santo sobre Saulo, a vista de Saulo, ele recobre a visão como se caíssem escamas de seus olhos. É o que nos diz a palavra, continuando esse evangelho, essa passagem. E ele volta a enxergar. Entendam, a gente quando lê assim, parece que ele voltou a enxergar, já ia esquecendo de falar, ele recebe o Espírito Santo, volta a enxergar e aí é batizado, se torna cristão. E a gente pode achar que ele saiu dali já pregando. Não, gente. A tradição, quando a gente estuda, a gente aprende que ele ficou em volta de 3 anos se preparando para se tornar missionário. No começo da sua caminhada, ele teve desconfiança de muitos pelo seu passado, a gente até entende. Então, esse início na vida de Paulo, com certeza foi muito difícil, muito complicada. Mas ele se preparou para exercer aquela missão que Jesus diretamente lhe concedeu. Eu queria fazer 5 reflexões com vocês sobre essa passagem de Atos 9, de 1 a 22. Primeiro, Paulo se torna de perseguidor a perseguido. Uma vez eu ouvi essas palavras de Frei Carlos Mestres, que a gente não deve achar que Saulo era um homem mau e ao se tornar Paulo, se torna um homem bom. Não, ele era uma pessoa só. Ele era um homem justo, só que com concepções erradas. Aquela perseguição aos cristãos era porque ele achava que aquilo era o correto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que aconteceu com ele. Então a gente não pode ter essa mentalidade quase infantil. Ele era bom ou ficou mal? Mas isso não é tão simples assim. Ele era um homem correto dentro daquilo errado que ele acreditava, entendeu? Então, de perseguidor a perseguido, mas uma pessoa com retidão. Aqui, o segundo item é isso. Caiu por terra não é a mesma coisa que caiu por cavalo. Pode parecer bobagem isso que eu estou falando. Qual o problema das pessoas falarem assim? É porque eu já vi na missa, quando eu era ministra da palavra, eu já vi ministros da palavra no altar
no presbitério falarem, no altar não, né? No presbitério falar isso. E eu acho que é um pouco de exatidão, preciosismo da minha parte, mas eu queria compartilhar isso com vocês. O terceiro ponto que eu quero refletir é exatamente a frase importante que nós ouvimos na passagem. Saulo respondendo a Jesus, perguntando àquela voz, que depois ele sabe que é Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Talvez a gente pudesse fazer um vídeo inteiro só refletindo a partir dessa pergunta. Essa pergunta foi fundamental na vida de Saulo e deveria ser na nossa todos os dias. Porque quando ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? A minha interpretação é, ele está dizendo nas entrelinhas, tudo o que o Senhor quiser para mim, no seu tempo, na sua hora e da sua forma, eu estarei aqui para cumprir. Nós temos que aprender muito com esta frase, nos momentos de dúvida, nos momentos de medo, nos momentos de incerteza, de dificuldades. Quando em vez de a gente perguntar, Jesus, por que eu estou passando isso? Isso serve para mim também. A gente deve falar, nessa situação, Senhor, o que queres que eu faça? Porque essa pergunta foi o pontapé inicial para toda aquela transformação que a gente sabe que houve na vida deste homem. O que esse homem representa na nossa vida enquanto católicos. Outro ponto 4. Como eu disse, ele não recebeu o batismo e saiu pregando. Ele fez uma preparação profunda. Na prática, como eu me preparo para qualquer coisa da vida, não importa que seja, podem ser coisas não religiosas. A minha reflexão com vocês é, para tudo na vida eu tenho que me preparar ligado a Deus. Nós católicos, lendo a palavra, qualquer situação que você vai resolver, faça oração, peça a Deus o dom do discernimento do Espírito, reze o terço, vá à igreja fazer adoração, não falte à missa. Tudo isso, para nós católicos, são coisas práticas que vão nos preparar profundamente para quê? Para tudo. Para cada situação que você está vivendo hoje. Mais ainda, para alcançarmos a vida eterna. Vamos aprender com Paulo, de nos prepararmos, porque um dia ou Jesus virá para nos chamar, ou iremos ao seu encontro. Pensemos nisso. E item número 5, exatamente a mudança de nome. Isso aconteceu com Arão, que se torna Arão. Isso aconteceu com Pedro, que se torna Petrus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso acontece com Saulo, que se torna Paulo. O que eu quero dizer com isso? Porque o nosso encontro pessoal com Jesus tem que gerar transformação em nossa vida. Eu creio que você que está aqui, que tem o interesse de aprender mais sobre a igreja, para que seja um cristão e um católico melhor, você está no bom caminho. Não porque você está na minha página, mas pelo seu desejo de aprender mais. Essa mudança de nome é também a nossa mudança de postura. A nossa identidade tem que ser modificada quando queremos estar mais perto de Deus. Agora vamos falar rapidamente, para que a gente tenha uma noção do quanto esse homem trabalhou. Sua vida não foi fácil, não é porque, embora a cidadania romana o ajudasse em alguns momentos,
ele sofreu fisicamente, ele apanhou, ele foi preso mais de uma vez. Paulo não teve uma vida missionária fácil, mas ele não desistiu. Paulo escreve 13 cartas. Olha que importante. Nesse estudo eu fui aprender. Acredita-se que, cronologicamente, as 13 cartas foram escritas antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Só que, pela sua relevância, porque Jesus é o personagem principal, os evangelhos antecedem as cartas, mas na escrita elas foram escritas antes. Isso eu não sabia, aprendi agora estudando. E aí, eu vou dividir essas 13 cartas em 3 grupos. Primeiro grupo, as cartas missionárias. São elas: Carta de São Paulo aos Romanos, já fazendo uma observação nessa aqui. É a mais forte, é considerada a Carta de São Paulo aos Romanos, por ser a mais teológica. Também, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, ou seja, 6 cartas missionárias. Cartas escritas durante o cativeiro. Estava preso o seu corpo, mas a sua alma não. Estava preso, cativo, mas não deixou de ser missionário. São de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. 4 cartas do cativeiro. E 3 cartas que nós chamamos mais de pastorais, que seja aquela de ensino, que são as cartas, né? 1º e 2º Timóteo e Tito, ou seja, 3 cartas. Então, esses 3 grupos formam as 13 cartas que São Paulo escreveu. E isso quer dizer que ele evangelizou todas essas comunidades. Algumas são para comunidades tipo Coríntios, ou para pessoas como Tito. Então, conforme você vai lendo, você vai identificando se aquela carta é escrita para uma pessoa ou para uma comunidade. A morte de Paulo. Sabemos que a morte de Paulo foi por decapitação, porque ele não poderia ser crucificado por ser cidadão romano. Mas foi também no mesmo período, por volta de 67 DC, no ano de 67. Mas alguns historiadores mencionam 64 DC. Então há um pouco dessa divergência aí. Mas é em Roma. E há uma lenda muito interessante. Lenda não quer dizer que seja mentira, mas que não há uma certeza. A história é o seguinte: é a lenda das 3 partes. Disse que quando Paulo foi decapitado, a sua cabeça rolou e bateu 1, 2, 3 vezes no chão. E sabe o que aconteceu? Em cada lugar que sua cabeça bateu, surgiu uma fonte. Desculpe o meu latim, mas eu vou ler como eu posso. Que é chamada, essas 3 fontes, de aqua salviae. Aqua salviae. E disse que é uma água quente, uma água morna, uma água fria. Temperaturas diferentes. Nós lemos isso em Apocalipse, não é? Que se é morno, eu vomito. Me veio isso à mente, eu não estou dizendo que tem uma referência, mas isso me veio à mente. Então, essas fontes estão lá. Se você for a Roma, você verá essas fontes. E para terminar, Paulo é mais um personagem que a gente pode comparar com Judas Iscariotes. Judas peca e não sobreviveu ao próprio pecado porque não aceitou o perdão. Paulo, assim como Pedro,
pecaram fortemente, mas receberam a graça porque se abriram a ela. Então eu termino com esta frase. O maior obstáculo à graça não é o pecado, é a ilusão de que você não precisa dela. São Paulo, rogai por nós. Este, gente, foi um vídeo introdutório. A vida de São Paulo é riquíssima, valiosíssima. E aí, nesse estudo de Atos dos Apóstolos, falando de Pedro e Paulo, eu já estava pensando alguma coisa para fazer para o mês da Bíblia, que é setembro. Então, eu vou dar uma formação sobre Bíblia e vou falar exatamente dessa parte do Evangelho. A gente já convive bem a partir das missas, né? Então, eu vou falar mais dessa parte histórica, que é Atos dos Apóstolos e as 13 cartas de Paulo. Então, já falta muito, mas para vocês entenderem que esse espremer de conhecimento, eu vou trabalhar com vocês numa formação para setembro. Atos dos Apóstolos e as 13 cartas de Paulo. Amém? Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, para que quando a gente chegar em setembro, a gente ter mais pessoas para fazer o nosso curso. Porque, como eu dizia quando era professora, né? Aprendizado, conhecimento, não ocupa espaço. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São Pedro, São Paulo, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Viva São Pedro! Viva São Paulo!